Bem-vindos a mais um devocional e eu quero te convidar para mergulharmos juntos na palavra de Deus. E hoje eu queria mergulhar aqui um pouquinho mais profundo em Juízes. E Juízes não é um livro sobre heróis, mas é um livro que nos conta o perigo da ausência do governo espiritual, a ausência do governo de Deus nas nossas vidas. E antes de tudo, eu queria orar para que enquanto nós estejamos aprendendo sobre essa história, o Espírito Santo nos convença de todas as áreas que precisam se submeter ao Senhor. Que nós recebamos uma graça especial para expressar o reino de Deus por meio dos testemunhos que geraremos enquanto dependemos do Senhor nas nossas vidas. É isso que eu oro, no nome de Jesus. E o povo aqui já tinha visto tanta coisa boa da parte de Deus, mas eles começaram a se rebelar. Enquanto nós vamos meditando aqui nas Escrituras, nós vamos percebendo a decadência do povo. Então, Josué morre e o povo começa a ir para um caminho muito perigoso, um caminho de adoração a outros deuses, se submetendo à escravidão de coisas que desagradavam o coração do Senhor. E a primeira coisa que eu queria falar é que a fé não foi passada adiante. Ou seja, levantou-se ali uma geração que não conhecia o Senhor, que não amava mais o Senhor, que não reverenciava mais a Deus. E como isso é perigoso, porque muitas vezes nós vemos milagres, mas nós não cultivamos essa memória espiritual que nos faz lembrar quem Deus é. Não é apenas o que Deus pode fazer. Deus é soberano, Ele é maravilhoso e sim, Ele nos abençoa muito. Mas nós precisamos, como cristãos, como esses verdadeiros apaixonados pela palavra, lembrar quem Ele é e viver de modo que Ele seja visto nas nossas ações, nas nossas falas, na nossa transformação de vida. Nós vemos aqui também que as experiências não substituem o relacionamento. Antes de mais nada, precisamos rever como está a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Isso é extremamente importante para que a nossa fé ela seja cultivada e não se perca para a próxima geração. Será que a próxima geração ela enxerga em nós essa paixão pelas coisas do reino, essa paixão pela palavra de Deus? Porque muitas vezes nós estamos num lugar estático e nós não avançamos mostrando para a próxima geração e precisamos lembrar que cada geração tem o seu preço a ser pago. Cada geração tem uma missão. E agora é a hora de, talvez, nós nos posicionarmos para sermos bênção na nossa geração, construindo para que a próxima geração pegue esse legado, pegue esse bastão e propague aquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. Então, sim, o que estamos vivendo onde for é muito maravilhoso. Talvez nós estejamos vendo milagres, maravilhas, sinais e tudo isso é maravilhoso. Mas não podemos esquecer de levantar uma próxima geração que tem um memorial espiritual e que continua esse legado de amor ao Senhor. Nós precisamos pensar que ciclos precisam ser quebrados. Quando nós olhamos aqui a história, nós vemos alguns padrões se repetindo de coisas que afastavam o povo do coração de Deus. E sem a transformação do coração, nós transformamos os livramentos do Senhor apenas num alívio imediato, quando na verdade o livramento de Deus, ele serve para mostrar o cuidado dele com a nossa vida. Não é baratear a graça e agir do jeito que a gente acha que tem que agir, não. Mas é perceber que aquilo que o Senhor nos protege, os lugares por onde Deus nos conduz, é para nos mostrar um caminho de vida plena. Não é um caminho onde a gente fica indo de pecado em pecado, mas um caminho onde sim, nós erramos, o Senhor é misericordioso, Ele é bondoso, mas existem sim consequências. E a lei do Senhor, ela é protetiva, porque Ele sabe das raízes de iniquidade que nós carregamos. E o nosso relacionamento com Ele faz com que nós cresçamos nesse lugar de temor. Eu não vou fazer para desagradar o coração de Deus. Eu busco esse relacionamento com o Espírito Santo para que Ele me convença de que essa atitude não é legal, de que esse caminho não é o que Deus tem para mim, de que isso vai me tirar do prumo central que o Senhor preparou. Então, essa sensibilidade no nosso coração vai fazer com que nós transformemos a nossa dor junto com o Senhor, em parceria com Ele,
nesses testemunhos de vida que nos fazem florescer e nos fazem ser testemunhos vivos das maravilhas que Ele pode fazer. Ele não nos olha como vítimas, mas Ele nos olha como filhos amados que têm um destino glorioso, que Ele quer nos ajudar a prosseguir rumo a esse lugar que Ele tem no nosso espiritual e também no nosso natural. Tem um perigo muito grande aqui em Juízes, que é quando cada um faz o que acha certo. Nós vivemos em dias onde existem muitos ruídos, muitos burburinhos e muita informação. E se nós não estamos enfincados na palavra, nós podemos começar a endossar coisas que desagradam o coração de Deus. E a questão do povo não era que eles tinham ausência de leis, eles tinham ausência de submissão. E é muito difícil para muitas pessoas se submeterem no natural, logo no espiritual. Vivemos numa geração que talvez se acha especialista em muitas coisas, mas não se especializou talvez o bastante na palavra e nos pensamentos do Senhor. E isso faz com que a gente comece a ficar com uma fé relativizada. A gente vai colocando doses da nossa opinião em coisas que o Senhor não pediu ou que Ele não falou, e isso vai gerando um caos e uma bagunça. A gente também vai perdendo um pouco da consciência e a gente começa a colocar o nosso desejo acima da palavra. E a obediência perde valor, porque nós não conseguimos nos submeter ao governo de Deus nas nossas vidas. Então, tudo isso faz com que a gente pare para pensar em analisar se realmente estamos vivendo dessa forma, porque o governo de Deus, ele traz liberdade e ele nos livra da confusão, mas é uma liberdade das coisas mundanas, né? É a liberdade de não sermos escravos do nosso pecado, não sermos escravos do medo e não sermos escravos daquilo que nos afasta do coração dele. Deus é um Deus de ordem e Ele organiza as nossas vidas. E uma coisa muito interessante que Juízes também nos ensina é que, mesmo diante do caos, Deus continua agindo. Deus é muito bom. E lá no capítulo 2, no versículo 16, ele diz: o Senhor levantava juízes que os livravam. Apesar da instabilidade humana, Deus age por misericórdia. E é por isso que nós não podemos baratear a graça, mas realmente desenvolver um coração que teme ao Senhor. E diante disso a gente vai começar a se mover em sabedoria. Deus, Ele responde o clamor. Toda vez que nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. A nossa vida de oração, de consagração, vai fazer toda a diferença na nossa história e na história da nossa geração. Nós precisamos nos levantar como esses que clamam. E que clamam no lugar certo, clamam a que pode resolver. O Senhor está nos ouvindo e Ele quer nos sarar. E Deus não abandona facilmente seu povo. Olha só, Ele mandou Jesus Cristo para abrir o caminho para essa conexão com o céu. Para a gente poder se relacionar com esse Deus Pai maravilhoso. Então, a retaguarda celestial está sempre ali nos celebrando, querendo que a gente consiga dar passos de fé para mais perto do que o Senhor tem para as nossas vidas. E a fidelidade de Deus, ela é muito maior que a nossa consciência, né? Mas nós precisamos do Espírito Santo para ativar em nós esse olhar, esse coração entregue, para que a gente se arrependa também e Ele refaça a nossa rota. E a gente precisa alinhar o nosso coração e deixar Deus governar a nossa vida. Ele é o mais interessado em sarar as nossas feridas e conduzir a nossa história. Juízes nos ensinam que livramentos sem governo não sustentam a fé. Que a obediência protege o coração. E que Deus busca relacionamento contínuo e não visitações pontuais. O Senhor quer ser nosso amigo. E talvez existam áreas na nossa vida que nós precisamos entregar nas mãos dele e falar assim: Senhor, tu tens liberdade para governar.
tudo. Eu abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, e eu deixo o Senhor conduzir a minha vida. Eu me submeto e eu te obedeço com amor e alegria. E eu queria orar para a gente encerrar agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos apenas os teus livramentos, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a perceber todas as áreas que precisam de refinamento e alinhamento. Nós te entregamos as nossas limitações e as nossas dificuldades e te entregamos todas as áreas da nossa vida para que o Senhor tenha liberdade para trabalhar, para moldar e para nos conduzir. No nome de Jesus. Amém.